Os detectores de fumaça falharam. Tentamos salvá-la, eles disseram aos bombeiros. Mas a gravação do 911 havia capturado meus gritos. Eles pregaram minhas janelas. Eu não consigo sair. Eles querem que eu morra. Quando os investigadores encontraram as marcas frescas de martelo. Meu nome é Amber Wilson e tenho 29 anos. 3 anos atrás, acordei com chamas envolvendo minha casa da infância. Em meu pânico descobri uma verdade aterrorizante. Todas as janelas do meu quarto haviam sido pregadas. Enquanto a fumaça enchia meus pulmões, fiz uma ligação desesperada para o 911 que salvou minha vida e revelou o que meus pais haviam feito. Sua fachada de família perfeita desmoronou quando os investigadores ouviram meus gritos gravados. Eles pregaram minhas janelas. Eu não consigo sair. Eles querem que eu morra. A fachada perfeita. Do lado de fora, éramos a imagem da família americana perfeita. Minha mãe Susan sempre se vestia impecavelmente, fazia trabalho voluntário na igreja e organizava as mais elaboradas reuniões da vizinhança. Meu pai Harold era respeitado em sua firma de contabilidade, treinava a liga infantil e sempre cumprimentava todos com um aceno amigável. Nossa casa no subúrbio de Minnesota era meticulosamente mantida, com um belo jardim que ganhava prêmios. Eu era filha única, e as pessoas frequentemente me diziam como eu tinha sorte de ter pais tão maravilhosos. Mas atrás de nossa porta da frente branca e brilhante, com suas guirlandas sazonais e tapete acolhedor, a vida operava sob um conjunto diferente de regras. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi aos 7 anos. Havia convidado uma amiga da escola para brincar em nossa casa. Antes de ela chegar, minha mãe me sentou e recitou exatamente quais quartos podíamos entrar, quais brinquedos eram aceitáveis para compartilhar e quais tópicos eram apropriados para conversa. Quando minha amiga inocentemente pediu para ver meu quarto, minha mãe interveio com um sorriso tenso, dizendo que certas áreas da casa eram privadas. Aos 10 anos, eu entendia que tudo em minha vida era cuidadosamente controlado. Meu guarda-roupa consistia em roupas que minha mãe selecionava, meus cortes de cabelo aconteciam em intervalos precisos de 6 semanas. Meus almoços escolares eram embalados com conteúdo idêntico todos os dias. Amigos eram cuidadosamente examinados antes de terem permissão para interagir comigo, e os encontros eram monitorados de uma distância cuidadosa. Só queremos proteger você, Amber, minha mãe dizia, sua voz suave mas seus olhos inflexíveis. O mundo está cheio de pessoas perigosas. Você é preciosa para nós. Lembro-me claramente da primeira vez que descobri que a janela do meu quarto havia sido trancada. Eu tinha 10 anos, e era um belo dia de primavera. Queria sentir a brisa, mas a janela não se movia. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele explicou que haviam instalado fechaduras de segurança especiais. Para manter as pessoas más do lado de fora, disse ele bagunçando meu cabelo, e para manter nossas garotinhas curiosas seguras do lado de dentro. Na época fazia sentido. Eu acreditava que me amavam. Acreditava que tudo o que faziam era para minha proteção. Mesmo quando as coisas pareciam estranhas ou restritivas, convencia-me de que era normal. Afinal, não tinha nada para comparar. Na escola eu me destacava academicamente. Meus pais exigiam notas perfeitas e eu as entregava. Professores elogiavam minha inteligência e foco. O que eles não viam era como eu entrava em pânico com qualquer coisa menor que um A, sabendo da decepção silenciosa que se seguiria em casa. Não me era permitido participar de atividades extracurriculares. Minha mãe alegava que eram distrações desnecessárias. Esportes eram considerados perigosos demais. O clube de teatro me colocaria em contato com influências questionáveis. O ensaio da banda interferiria com o horário do jantar em família que era sagrado e inalterável. Meu pai raramente contradizia minha mãe. Ocasionalmente me dava olhares simpáticos quando ela instituía novas regras, mas nunca intervinha. Às vezes o pegava me observando com olhos tristes, mas quando perguntava o que estava errado, ele rapidamente sorria e dizia, nada, querida. Só pensando em como você está crescendo rápido. A descoberta da verdade. Quando tinha 13 anos, visitei a casa de minha colega Sarah para um projeto escolar. Foi a primeira vez que minha mãe me permitiu ir à casa de alguém sem inspecioná-la primeiro. Os pais de Sarah eram ambos médicos com reputações impecáveis, o que pareceu satisfazer os critérios rígidos da minha mãe. Na casa de Sarah, observei maravilhada enquanto ela livremente abria a geladeira para pegar lanches sem pedir permissão. Ela tocava música em seu quarto com a porta fechada. Mencionou casualmente que iria ao treino de futebol mais tarde, e sua mãe simplesmente acenou e disse para se divertir. No caminho de volta, sentei silenciosamente no banco traseiro do carro da minha mãe, uma nova compreensão se formando em minha mente. Minha família não era como as outras. O nível de controle que meus pais exerciam não era proteção normal, mas empurrei o pensamento para longe, dizendo a mim mesma que eles simplesmente me amavam mais. Se importavam mais profundamente, queriam garantir que nada de ruim jamais me acontecesse. Naquela noite tentei abrir a janela do meu quarto novamente, curiosa sobre a fechadura. Descobri que não estava apenas trancada, mas selada. Podia haver evidências de algum tipo de adesivo ao redor das bordas.
Quando pressionei meu rosto contra o vidro e olhei para baixo em nosso gramado perfeitamente aparado, senti uma sensação estranha no estômago. Não apenas o sentimento de aprisionamento ao qual havia me acostumado, mas algo mais profundo, algo como pavor. Mãe, perguntei no café da manhã seguinte, mantendo minha voz casual. Por que minha janela está selada? Ela não olhou para cima enquanto arranjava frutas no meu prato em um padrão perfeito. Tivemos um problema com correntes de ar. A conta de aquecimento estava absurda no inverno passado. Era junho. Não usávamos o sistema de aquecimento há meses, mas acenei e comi meu café da manhã geometricamente arranjado, fingindo aceitar a explicação. Foi a primeira vez que conscientemente reconheci que minha mãe estava mentindo para mim. Não seria a última. A escalada do controle. Conforme me aproximava da adolescência, as mentiras se multiplicaram, assim como as restrições. Cada uma apresentada como um gesto amoroso de proteção, cada uma apertando a gaiola invisível ao meu redor. Aos 15 anos, meu desejo por independência colidiu violentamente com o controle crescente dos meus pais. Enquanto outros adolescentes negociavam horários de chegada e privilégios de namorar, eu estava lutando pelo direito básico de caminhar até a caixa de correio sozinha. Minha mãe havia instalado um aplicativo de rastreamento no meu telefone que monitorava minha localização a cada minuto. Se eu me desviasse mesmo ligeiramente dos meus caminhos aprovados entre casa e escola, meu telefone imediatamente tocava. Onde você está? Minha mãe exigia sem nem cumprimentar. O aplicativo mostra que você está 2 quarteirões do seu caminho usual. A primeira vez que aconteceu, eu havia parado para fazer carinho no cachorro de um vizinho. A segunda vez, eu havia entrado numa loja de conveniência para escapar de uma chuva repentina. Após a terceira violação, meu pai começou a me levar e buscar na escola todos os dias, eliminando até mesmo aqueles pequenos momentos de autonomia. Aos 16 anos, descobri que câmeras haviam sido instaladas por toda a nossa casa. Não óbvias, mas pequenos dispositivos escondidos em detectores de fumaça, porta-retratos e até mesmo na luminária da minha mesa. Encontrei a primeira por acidente, enquanto trocava uma lâmpada. Minhas mãos tremeram enquanto examinava a pequena lente, minha mente correndo para lembrar todos os momentos privados que haviam sido observados sem meu conhecimento. Quando confrontei meus pais no jantar naquela noite, a reação da minha mãe foi assustadora. Você não precisaria ser monitorada se pudéssemos confiar em você, disse calmamente, continuando a cortar seu frango em pedaços idênticos e precisos. Seu comportamento tem sido preocupante ultimamente. Seu pai e eu discutimos sobre ter você avaliada. Avaliada para quê? Perguntei, minha voz subindo apesar dos meus esforços para manter a calma. Por querer privacidade? Por ser uma adolescente normal? Meu pai pigarreou. Sua mãe acha que você pode estar desenvolvendo alguns problemas psicológicos, Amber. O comportamento secreto, as mudanças de humor. Estamos preocupados com você. Foi a primeira vez que sugeriram abertamente que havia algo errado comigo, mas se tornaria sua tática favorita. Qualquer resistência ao controle deles era enquadrada como evidência de instabilidade mental. Qualquer pedido por liberdades normais de adolescente era interpretado como um sinal preocupante. Minha mãe começou a contar aos membros da família estendida que eu estava lutando emocionalmente. Ela implicava aos vizinhos que eu tinha problemas comportamentais. Ela até agendou consultas com nosso médico de família, onde descrevia sintomas que eu nunca experimentei, falando sobre mim como se eu não estivesse sentada bem ao lado dela. Ela tem esses episódios, minha mãe diria, sua voz baixa com preocupação praticada, surtos irracionais, pensamentos paranoicos. Estamos no fim da nossa sanidade. Eu tentaria me defender, explicar que estava perfeitamente bem, apenas cada vez mais frustrada com suas restrições, mas meus protestos apenas reforçavam a narrativa deles de que eu estava perturbada e em negação. Por volta dessa época, a segurança das janelas no meu quarto se intensificou. As fechaduras simples foram substituídas por mecanismos elaborados que requeriam chaves que meus pais guardavam. Barras de metal foram instaladas, disfarçadas como elementos decorativos mas funcionalmente similares a celas de prisão. As cortinas foram substituídas por versões mais pesadas que bloqueavam toda a luz natural, o que minha mãe alegava me ajudaria a dormir melhor. A amiga que viu a verdade. Foi Jéssica, minha parceira de laboratório na aula de química, que primeiro realmente reconheceu que algo estava errado. Havíamos nos tornado amigas apesar das minhas interações sociais limitadas, nos unindo pelo nosso amor compartilhado pela ciência. Ela notou as olheiras sob meus olhos, meu flinchar com ruídos altos, minha relutância em discutir a vida em casa. Amber, você está bem? Ela perguntou um dia após a aula. Tipo, realmente bem? Porque às vezes você age como alguém que está com medo o tempo todo. A pergunta simples quebrou algo dentro de mim. Na sala de aula vazia, com seu cheiro familiar de produtos químicos e giz, contei tudo a ela. O controle, a vigilância, as acusações de instabilidade mental, as janelas trancadas. Jéssica ouviu sem interrupção, seus olhos se arregalando. Isso não é normal, ela disse finalmente. Isso não são pais sendo protetivos. Isso é abuso.
Ouvir as palavras ditas em voz alta foi tanto aterrorizante quanto validador. Abuso acontecia em casas com gritos e violência, não em casas impecavelmente mantidas com mães que faziam trabalho voluntário na igreja e pais que treinavam a liga infantil. Mas enquanto Jéssica me ajudava a pesquisar abuso psicológico e comportamento controlador, reconheci nossa família em cada descrição. Jéssica tentou me ajudar. Ofereceu contar aos pais dela, me ajudar a contactar as autoridades. Mas quando minha mãe descobriu que nossa amizade havia se aprofundado além da interação escolar casual, ela interveio com eficiência impressionante. Contactou o conselheiro escolar, expressando preocupações sobre a influência de Jéssica em sua filha vulnerável. Falou com os pais de Jéssica pintando-me como perturbada e instável. Em semanas, Jéssica não era mais minha parceira de laboratório, e seus pais haviam proibido que ela passasse tempo comigo. A primeira tentativa de fuga. Aos 17 anos, fiz minha primeira tentativa de fuga. Havia secretamente economizado dinheiro da mesada limitada que meus pais me davam, pesquisando cuidadosamente rotas de ônibus e abrigos para jovens. Uma noite empacotei uma bolsa pequena e esperei até a casa ficar silenciosa. Subi pela janela do meu quarto, tendo passado semanas cuidadosamente afrouxando as medidas de segurança mais recentes sem detecção. Cheguei a 3 quilômetros antes do carro do meu pai parar ao meu lado. Ele não falou enquanto eu entrava, minha pequena bolsa de pertences apertada contra meu peito. Em casa, minha mãe estava no telefone com a polícia, relatando com lágrimas que sua filha mentalmente perturbada havia fugido durante um episódio. Ela não está bem, ouvi ela dizendo. Temos tentado conseguir ajuda adequada para ela. Estamos muito preocupados que ela possa se machucar. No dia seguinte, a porta do meu quarto tinha uma nova fechadura instalada. Esta do lado de fora. Minha janela foi completamente selada com um material que eu não conseguia identificar. E meus pais começaram a me dar pílulas todas as manhãs e noites, insistindo que eram prescritas por um médico que eu nunca havia conhecido. Para sua ansiedade, querida, minha mãe dizia, observando para garantir que eu as engolisse. Para ajudar a manter esses pensamentos perturbadores sob controle, a medicação me deixava tonta e desorientada. Concentrar-se tornou-se difícil. O desempenho escolar que uma vez foi excelente agora sofria. Professores que haviam elogiado minha inteligência agora me olhavam com preocupação, mas aceitaram a explicação da minha mãe sobre ajuste de medicação para uma condição que eu não tinha, o aprisionamento total. No meu último ano, a narrativa da minha instabilidade estava firmemente estabelecida em nossa comunidade. Eu era a garota perturbada com pais santos que sacrificaram tudo para cuidar de sua filha desafiada. As pessoas me olhavam com pena ou desconforto. Ninguém questionava porque eu nunca era vista sem supervisão parental. Porque não participava mais de discussões em classe. Porque parecia desaparecer cada vez mais dentro de mim mesma a cada mês que passava. As pílulas, o isolamento, a vigilância constante, as portas e janelas trancadas, todas serviam ao mesmo propósito. Me convencer de que precisava da proteção deles do mundo e de mim mesma. Quebrar qualquer senso de que eu podia existir independentemente do controle deles. Mas no fundo, uma pequena chama de resistência continuava a queimar. Comecei secretamente a cuspir as pílulas quando não observada. Li livros sobre abuso psicológico escondidos dentro de textos escolares aprovados. Documentei tudo em um diário que mantinha escondido dentro de um dicionário oco, um esconderijo inspirado por um romance que havia lido anos antes. Me formei no ensino médio numa névoa de medicação e isolamento, sem amigos e sem planos para a faculdade. Meus pais anunciaram que eu estaria fazendo um ano sabático para focar na minha saúde, o que realmente significava outro ano sob completo controle deles. Enquanto meus colegas se preparavam para a independência, eu me preparava para confinamento mais intensivo. Eu tinha 18 anos, legalmente adulta, mas sem meios práticos para exercer minha liberdade. O mundo fora de nossa casa havia se tornado um conceito abstrato ao invés de um lugar que eu podia realmente acessar. Mas ainda assim, aquela chama dentro de mim se recusava a morrer completamente. A idade adulta na prisão. Aos 21 anos, minha vida não se parecia em nada com o que a maioria dos jovens adultos experimenta. Enquanto colegas estavam terminando a faculdade, começando carreiras ou viajando, eu existia dentro dos confins sufocantes do controle dos meus pais. A única concessão à minha idade adulta foi a permissão para fazer aulas online através de uma faculdade comunitária local, um programa que minha mãe selecionou e monitorou de perto. Veja como apoiamos sua educação, Amber, ela dizia, verificando meu histórico do computador diariamente. A maioria dos pais não investiria tanto em uma criança com seus desafios. Os desafios aos quais se referia eram inteiramente criação deles. Uma narrativa tão completamente estabelecida que até eu às vezes questionava minhas próprias percepções. Eu realmente era instável? Realmente precisava da proteção que insistiam em oferecer? A dúvida era por design, um produto de anos de gaslighting e isolamento. Mas durante minha aula de psicologia online, encontrei informações sobre abuso emocional que ressoaram profundamente.
Comecei a entender as táticas que meus pais empregavam: isolamento, gaslighting, controle, monitoramento, medicação. Durante as aulas eu silenciava meu computador e chorava silenciosamente, reconhecendo minha vida nas descrições clínicas de vítimas de abuso. A professora que entendeu. Minha professora, doutora Matthews, notou meu trabalho excepcional em tarefas relacionadas à dinâmica familiar e controle psicológico. Durante uma videoconferência obrigatória, ela fez perguntas que sugeriam que sentia algo por baixo das minhas respostas cuidadosas. Eu estava aterrorizada de dizer demais, sabendo que minha mãe frequentemente ficava do lado de fora da minha porta durante essas chamadas. Mas doutora Matthews parecia entender. Amber, há recursos disponíveis para jovens adultos fazendo a transição para a independência, ela disse casualmente no final da nossa chamada. Vou te enviar algumas informações por e-mail. Alguns dos meus alunos acham muito útil. O e-mail continha links sobre violência doméstica, escondidos dentro de recursos sobre oportunidades de bolsas de estudo. Entendi imediatamente que ela suspeitava da minha situação. Pela primeira vez em anos, me senti vista. Comecei um plano secreto. Meu trabalho de transcrição online, aprovado pelos meus pais porque podia ser monitorado e não requeria sair de casa, me pagava diretamente para uma conta PayPal. Desviei pequenas quantias para uma conta bancária secreta criada usando informações dos links de recursos da doutora Matthews. Pesquisei abrigos para violência doméstica e memorizei números de telefone, incapaz de escrevê-los por medo de descoberta. A vizinha que acreditou. Nesses meses, também formei minha primeira conexão real com uma vizinha. Lauren Davis se mudou para a casa ao lado, uma jovem enfermeira que trabalhava turnos noturnos no hospital local. Ela acenava para mim quando eu tinha permissão de ir ao quintal para ar fresco supervisionado. Ela notou como minha mãe pairava durante esses breves momentos ao ar livre. Como meu pai sempre verificava o perímetro da nossa propriedade antes de eu ter permissão de sair. Um dia Lauren se aproximou da nossa cerca enquanto minha mãe estava distraída com uma ligação telefônica. Está tudo bem com você? Ela perguntou baixinho. Não quero me intrometer, mas algo parece estranho. Antes que eu pudesse responder, minha mãe estava ao meu lado, braço ao redor dos meus ombros no que pareceria um gesto afetuoso, mas se sentia como uma restrição. Amber tem algumas necessidades especiais, minha mãe disse a Lauren com simpatia praticada na voz. Temos que ser muito cuidadosos com ela. Problemas comportamentais, você entende. Lauren acenou educadamente, mas vi a dúvida em seus olhos. Ela não acreditou na minha mãe, e aquele pequeno momento de reconhecimento me deu esperança. Ao longo das semanas seguintes, consegui passar bilhetes para Lauren através de uma tábua solta na cerca durante meu tempo supervisionado ao ar livre. Mensagens breves explicando meu cativeiro, implorando por ajuda. Lauren respondeu, deixando pequenos papéis dobrados no mesmo espaço. Ela acreditou em mim. Ela estava disposta a ajudar. A descoberta e as consequências. Desenvolvemos um plano para ela contactar as autoridades com meus relatos detalhados de abuso. Mas meus pais descobriram nossa comunicação. Nunca soube como, se foi filmagem de vigilância de uma de suas câmeras escondidas, ou simplesmente a vigilância constante da minha mãe. Uma noite meu pai entrou no meu quarto segurando um dos bilhetes de Lauren. Quem está tentando te tirar de nós, Amber? Ele perguntou, sua voz estranhamente calma. Quem tem alimentado suas ilusões? Naquela noite, eles levaram tudo, meu computador, meu telefone, até os livros das minhas aulas online. Meu pai instalou fechaduras de segurança na porta do meu quarto. Desta vez nem mesmo fingindo que eram para qualquer propósito além de me manter confinada. As janelas pregadas. E foi então que os descobri pregando minhas janelas. Acordei com o som de marteladas tarde da noite. Esgueirando-me até a porta do meu quarto, espiei pela fresta para ver meu pai metodicamente cravando pregos através da moldura da janela no corredor. Quando terminou, aplicou algum tipo de selante ao redor das bordas. Harold, certifique-se de que estão seguras, minha mãe sussurrou. Ela tem planejado algo. Posso sentir. Isso parece extremo, Susan, meu pai respondeu, sua voz hesitante pela primeira vez que eu conseguia me lembrar. Ela é nossa filha. Ela está doente, minha mãe sibilou. Ela fugiria e acabaria morta numa vala em algum lugar. Tudo o que fazemos é para protegê-la de si mesma. Você quer o sangue dela em suas mãos? A confrontação final. Na manhã seguinte os confrontei no café da manhã, abandonando a persona complacente que havia mantido como camuflagem protetiva. Vi vocês pregando as janelas, disse minha voz tremendo. Por que estão fazendo isso? O rosto da minha mãe não mostrou surpresa, apenas resolução calma. Para proteger você de si mesma, Amber. Seu comportamento recente mostra que está tendo outro episódio. E se houver um incêndio? Perguntei. Como eu sairia? Nós te salvaríamos, disse meu pai, não encontrando meus olhos. Sempre cuidamos de você. Vocês estão me aprisionando, disse. O sorriso da minha mãe foi assustador. Estamos te salvando. Um dia você entenderá. A deterioração. Após essa confrontação, as condições se deterioraram rapidamente.
A comida foi rigorosamente controlada, servida em pequenas porções em horários irregulares. Visitas ao banheiro eram supervisionadas, a porta obrigatoriamente mantida parcialmente aberta. A medicação aumentou. Novas pílulas com efeitos mais fortes que me deixavam desorientada e nauseada. Ouvi minha mãe no telefone com alguém discutindo instalações de tratamento residencial. Entendi com clareza aterrorizante que estavam planejando me institucionalizar, transferir sua prisão doméstica para uma mais oficial, onde sua narrativa da minha instabilidade mental seria aceita sem questionamento. Lauren tentou mais uma vez ajudar. Ouvi ela discutindo com meus pais na varanda da frente, ameaçando chamar a polícia. A resposta da minha mãe foi praticada e perfeita. Apreciamos sua preocupação com nossa filha, ela disse com sinceridade convincente, mas Amber tem problemas psicológicos sérios que requerem cuidado especializado. A polícia está bem ciente da condição dela. Na verdade, o oficial Reynolds tem sido maravilhosamente solidário à nossa situação. Gostaria do número dele? Era um blefe, mas efetivo. Lauren recuou, mas pude ver da minha janela que ela observava nossa casa mais intensamente. Suas cortinas frequentemente se abriam, sua presença visível em suas janelas em horários estranhos. Minha saúde começou a se deteriorar por estresse, nutrição insuficiente e os efeitos colaterais de medicação desnecessária. Perdi peso. Meu cabelo começou a cair. O sono era elusivo, quebrado por pesadelos quando vinha. Ainda assim, apesar do meu estado enfraquecido, minha resolução se fortaleceu. Entendi com perfeita clareza que precisava escapar ou morreria naquela casa, seja pelas ações diretas deles ou pelo veneno lento do cativeiro. Eu tinha uma linha de vida restante, um telefone pré-pago que havia comprado durante uma rara viagem de compra supervisionada meses antes de restringirem completamente meus movimentos. Havia escondido dentro de um duto de ventilação no meu quarto, usando apenas quando absolutamente certa de que não estava sendo observada. A bateria estava fraca e não tinha carregador, mas o preservei para uma emergência. Não sabia então quão logo essa emergência viria, ou que chegaria na forma de chamas e fumaça que quase tirariam minha vida. A noite do incêndio. A noite que mudou tudo começou ordinariamente. Meus pais conduziram sua rotina noturna usual verificando fechaduras, administrando minha medicação, me trancando no meu quarto para a noite. Fingi engolir as pílulas mas as escondi sob minha língua, cuspindo-as em um lenço uma vez sozinha. Era um pequeno ato de desafio que mantinha minha mente mais clara do que pretendiam. Caí em um sono agitado por volta das 23 horas, apenas para acordar de repente às 2 horas da manhã com um som incomum lá de baixo. A princípio pensei que poderia ser meu pai fazendo uma de suas verificações de segurança no meio da noite. Ele às vezes sondava a casa em horários estranhos testando janelas e portas, verificando equipamento de vigilância. Mas este som era diferente. Um som crepitante seguido por um estalo abafado. Sentei na cama me esforçando para identificá-lo. Então senti fumaça. Fraca a princípio, então cada vez mais acre. Minha primeira reação foi estranhamente calma. Simulacros de incêndio haviam sido parte da vida escolar e o procedimento estava gravado. Fique baixo. Encontre uma saída. Peça ajuda. Escorreguei da cama e rastejei até a porta do meu quarto, já sentindo a temperatura subindo. Quando toquei a maçaneta estava morna mas não quente. Girei-a, esperando entrar no corredor e encontrar meus pais talvez já gerenciando a situação. A maçaneta girou mas a porta não abria. Empurrei mais forte, então percebi com uma onda de pânico que estava trancada do lado de fora. Não apenas a fechadura regular que havia se tornado padrão, mas algo mais. Podia sentir resistência quando empurrava, como se algo pesado tivesse sido encostado contra ela. Mãe, pai, gritei, minha voz mais alta que o normal. Há um incêndio. Não consigo sair. Nenhuma resposta veio. Pressionei meu ouvido contra a porta e ouvi movimento lá embaixo, o som de vozes muito indistintas para distinguir palavras. Bati na porta, gritando mais alto. Socorro! A casa está pegando fogo. Estou trancada. A fumaça estava engrossando agora, infiltrando-se por baixo da minha porta em filamentos ominosos. Peguei uma toalha e a enfiei na fresta, mas forneceu apenas alívio temporário. Meus olhos começaram a arder, minha garganta se apertando. A descoberta aterrorizante. Movi-me para a janela, a rota de fuga mais lógica. Meu quarto ficava no segundo andar, mas o teto da garagem se estendia sob minha janela, fornecendo um possível caminho para a segurança. Agarrei o batente da janela e puxei para cima, já antecipando a resistência das fechaduras que meus pais haviam instalado anos atrás. Mas isso era diferente. A janela não se moveu absolutamente nada. Na luz fraca da minha lâmpada de cabeceira pude ver por quê. Pregos frescos haviam sido martelados através da moldura em intervalos de apenas alguns centímetros, fixando-a completamente ao caixilho. Algum tipo de selante industrial havia sido aplicado ao redor das bordas, visível como um contorno escuro. O pânico surgiu através de mim. Peguei a cadeira da minha mesa e a bati contra a janela, mas o vidro reforçado meramente tremeu. Novamente golpeei,
e pequenas rachaduras apareceram, mas a janela se manteve firme. Os pregos permaneceram embutidos na madeira, imóveis pelos meus esforços desesperados. A fumaça estava ficando mais espessa. Podia ouvir o fogo agora, um rugido faminto lá de baixo. O chão sob meus pés estava esquentando. Deixei-me cair de mãos e joelhos, lembrando que o ar seria mais limpo perto do chão. E então ouvi portas de carros batendo do lado de fora. Rastejei de volta para a janela e expirei. Na entrada, iluminados pelas luzes de segurança, vi meus pais entrando em nosso sedã familiar. Eles estavam partindo. Estavam me deixando numa casa em chamas. Naquele momento, a verdade que eu havia tentado não reconhecer por anos cristalizou com perfeita clareza. Isso não foi um acidente. Isso não foi negligência. Isso foi intencional. As janelas seladas, a porta trancada, sua partida apressada. Eles queriam que eu morresse neste incêndio. A ligação desesperada. Comecei a gritar então, sons brutos de terror e traição que rasgaram minha garganta irritada pela fumaça. Bati na janela, me joguei contra a porta, procurei freneticamente por qualquer coisa que pudesse quebrar através da minha prisão de madeira. Através do meu pânico, lembrei do telefone. Minha linha de vida de emergência, escondida no duto de ventilação. Corri pela sala, abrindo a grade de metal com dedos já formando bolhas pelo calor crescente. O pequeno telefone estava lá miraculosamente ainda mostrando uma carga parcial. Meus dedos tremeram enquanto desquei 911, tossindo violentamente enquanto a fumaça enchia meus pulmões. 911. Qual é sua emergência? A voz da despachante era tão realmente calma em contraste com meu ambiente. Incêndio, engasguei. Estou presa. 622 Maple Street. Segundo andar, quarto. Não consigo sair. Há um incêndio em sua casa? A despachante perguntou. Há outras pessoas na casa? Sim, incêndio, confirmei, minha voz quebrando. Não há pessoas. Meus pais partiram. Eles me trancaram. As janelas estão pregadas. Não consigo sair. Houve uma breve pausa como se a despachante estivesse processando essa informação. Você disse que as janelas estão pregadas? Sim, gritei, abandonando qualquer tentativa de compostura. Eles pregaram minhas janelas. Não consigo sair. Eles querem que eu morra. Ouvi sirenes à distância enquanto a despachante me assegurava que a ajuda estava vindo. A fumaça estava tão espessa agora que mal conseguia ver através do meu quarto. O calor era intenso, pressionando contra minha pele como um peso físico. Rastejei para o canto mais distante da porta, pressionando um pano molhado que havia pegado do meu banheiro contra minha boca e nariz. Através da janela vi luzes de emergência se aproximando. Ouvi alguém gritando do lado de fora, embora as palavras fossem indistintas. Um novo som chamou minha atenção, a voz de Lauren do lado de fora gritando meu nome. Amber! Oh meu Deus, Amber! Rastejei de volta para a janela lutando contra a fumaça que se espessava e bati no vidro. Através dos olhos lacrimejantes pude ver Lauren em seu quintal apontando freneticamente para minha janela enquanto bombeiros chegavam. O resgate. Os próximos minutos se confundiram em minha mente privada de oxigênio. Houve o som de vidro se quebrando, a corrida de ar mais fresco. Figuras em equipamento protetor apareceram na minha janela, expressões de choque visíveis mesmo através de suas máscaras enquanto registraram os pregos fixando minha janela. Braços fortes me levantaram. Alguém estava dizendo algo sobre uma escada. Estava sendo carregada, a sensação de movimento desorientadora após o confinamento do meu quarto. O ar fresco da noite atingiu meus pulmões devastados pela fumaça, causando um ataque de tosse tão violento que pensei que minhas costelas se quebrariam. Lembro de fragmentos da próxima hora. Oxigênio sendo colocado sobre meu rosto, a queimadura de um soro sendo inserido. O rosto cheio de lágrimas de Lauren aparecendo brevemente acima de mim, sua mão apertando a minha. Lembro de tentar falar e explicar, mas faltando força para formar sentenças coerentes. Mais vividamente lembro de ver meus pais retornando à cena, sua performance começando imediatamente. O lamento teatral da minha mãe, a expressão atordoada do meu pai, ambos correndo em direção à ambulância com preocupação perfeitamente praticada. Nossa filha, minha mãe gritou para qualquer um que ouvisse. Ela está bem? Saímos para buscar ajuda. Os detectores de fumaça falharam. Tentamos salvá-la. Através da minha máscara de oxigênio sussurrei a verdade para o paramédico ao meu lado. Eles me trancaram. Pregaram a janela. Me deixaram para morrer. Sua expressão mudou, ceticismo dando lugar a algo mais sombrio enquanto olhava de mim para meus pais histéricos sendo contidos por oficiais de polícia. Ele se inclinou mais perto. Encontramos os pregos, disse baixinho. Marcas frescas de martelo. Vimos a fechadura na sua porta. Ninguém vai machucá-la mais. Quando a consciência se desvaneceu, ouvi um oficial de polícia falando com meus pais, sua voz dura e suspeita. Precisamos fazer algumas perguntas sobre essas janelas, senhor e senhora Wilson. E sobre esta gravação da ligação do 911. A voz da minha mãe se elevou em indignação praticada. Nossa filha é mentalmente perturbada. Ela tem ilusões. Nunca a machucaríamos.
Mas pela primeira vez na minha vida, ninguém estava acreditando na performance dela. A última coisa que lembro antes da escuridão me dominar foi o som desconhecido mas belo de algemas clicando ao redor dos pulsos da minha mãe. A recuperação e a verdade. Acordei no hospital 3 dias depois, minha garganta crua por inalação de fumaça, meus pulmões danificados mas curando. O primeiro rosto que vi não foi o da minha mãe ou do meu pai, mas Lauren sentada ao lado da minha cama com olheiras, sugerindo que mal havia deixado meu lado. Eles estão presos, foram suas primeiras palavras para mim, respondendo à pergunta que eu ainda não havia encontrado força para fazer. Ambos. Eles não vão chegar perto de você nunca mais. Um detetive da polícia chamado Jason Reynolds veio me ver naquela tarde, sua maneira gentil mas direta. Ele sentou ao lado da minha cama, bloco de notas pronto mas inicialmente não usado enquanto simplesmente perguntava como eu estava me sentindo. Preciso fazer algumas perguntas, Amber, ele finalmente disse. Mas primeiro quero que saiba que encontramos as marcas de martelo nas molduras das suas janelas. Marcas frescas. Encontramos o selante. Encontramos a fechadura na porta do seu quarto e os móveis que haviam sido empurrados contra ela. A evidência apoia seu relato. Fechei os olhos brevemente, uma mistura estranha de alívio e dor me lavando. Por tanto tempo, havia sido dito que minhas percepções estavam erradas, que minhas memórias eram não confiáveis, que meus medos eram ilusões. Ter validação externa da realidade que experimentei foi tanto vindicante quanto devastador. O detetive Reynolds foi paciente enquanto compartilhei minha história, começando com minhas primeiras memórias de controle e isolamento, trabalhando através das restrições crescentes dos meus anos adolescentes. E finalmente descrevendo a realização horripilante de que meus pais haviam me deixado para morrer em um incêndio que provavelmente começaram eles mesmos. Não podemos provar ainda que eles causaram o incêndio deliberadamente, ele me disse. O investigador de incêndio diz que começou na cozinha, possivelmente elétrico, mas podemos provar que eles sabiam sobre ele, partiram sem tentar te resgatar, e haviam tomado passos deliberados para prevenir sua fuga. Eles têm dito às pessoas que você é mentalmente doente por anos, disse, minha voz ainda rouca por dano da fumaça. Que tenho ilusões, que sou instável e preciso da proteção deles. Alguém vai acreditar em mim? A expressão do detetive Reynolds endureceu ligeiramente. A gravação do 911 é evidência convincente, Amber. Sua voz, seu terror, sua declaração clara de que eles haviam pregado suas janelas. Tudo capturado em tempo real durante a emergência. É difícil descartar isso como ilusão. Ele hesitou antes de continuar. Executamos um mandado de busca na casa dos seus pais, ou o que resta dela após o incêndio. Encontramos frascos de medicamentos prescritos para você por um médico que, quando entrevistado, não tinha registro de você como paciente. Encontramos diários pertencentes à sua mãe que, ele pausou, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente, sugerem fortemente uma condição psicológica que especialistas precisarão avaliar. A revelação dos diários. Ao longo dos dias seguintes, conforme minha condição física melhorava, o escopo completo da investigação foi revelado para mim. Os diários da minha mãe, parcialmente recuperados de um cofre à prova de fogo no quarto deles, continham anos de documentação detalhada de seu tratamento da minha suposta doença mental, uma condição que existia apenas na mente dela. Psicólogos que revisaram o material sugeriram que ela sofria da síndrome de Munchausen por procuração, um distúrbio no qual um cuidador fabrica ou induz doença em alguém sob seus cuidados para ganhar atenção e simpatia. Mais assustadores eram as entradas dos meses recentes onde ela escreveu explicitamente sobre seu medo de perder controle sobre mim, do meu potencial escape para o mundo, e sua determinação de manter seu domínio sobre minha vida qualquer que fosse o custo. Seu pai parece ter sido mais um facilitador do que um instigador, explicou o detetive Reynolds durante uma de nossas entrevistas. Ele admitiu saber que o que sua mãe estava fazendo era errado, mas alega que tinha medo de contrariá-la. Ele tem cooperado com a investigação, fornecendo detalhes sobre a progressão do seu confinamento. Lauren se tornou uma testemunha-chave, descrevendo suas observações dos meus movimentos restritos, as visitas supervisionadas ao quintal, as notas que eu havia passado para ela, e suas tentativas mal-sucedidas de conseguir que autoridades investigassem antes do incêndio. Eu deveria ter feito mais, ela me disse com lágrimas durante uma visita ao hospital. Sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não sabia como ajudar sem piorar as coisas. Você ajudou, assegurei a ela. Você foi a única que viu através da fachada deles. Você foi a única que acreditou em mim. Outros vizinhos se apresentaram conforme o caso ganhou atenção, compartilhando observações que haviam descartado ou racionalizado ao longo dos anos. A senhora Bernatia de atravessar a rua lembrou como nunca me via do lado de fora sozinha, como minha mãe interrompia se ela tentasse falar comigo diretamente. O Sr. Jensen, que morava 2 casas adiante, descreveu um incidente anos antes quando ouviu gritos da nossa casa, apenas para ser convencido pela minha mãe de que havíamos assistido um filme de terror com um volume muito alto. O julgamento. Meus ex-professores foram entrevistados.
muitos expressando choque e culpa por terem aceito as explicações dos meus pais para meu comportamento cada vez mais retraído e desempenho acadêmico em declínio. A doutora Matthews, minha professora de psicologia online, forneceu registros das nossas comunicações e suas próprias preocupações documentadas sobre potencial abuso. Conforme evidência física foi compilada e declarações de testemunhas reunidas, o caso da promotoria contra meus pais se fortaleceu. A promotora distrital me explicou que eles seriam acusados de tentativa de homicídio, falso aprisionamento, abuso infantil pelos anos antes de eu completar 18, e numerosos outros crimes. Os diários da sua mãe são particularmente condenatórios, ela me disse. Eles mostram premeditação e uma falta perturbadora de remorso. Em uma entrada de apenas semanas antes do incêndio, ela escreveu sobre como preferiria te ver morta do que independente do controle dela. As revelações me atingiram como um golpe físico. Havia entendido em algum nível que o amor da minha mãe era distorcido e possessivo, mas ter confirmação de que ela havia realmente contemplado minha morte ainda era chocante. Conforme minha recuperação física progrediu, comecei a trabalhar com uma especialista em trauma, doutora Eleanor Simons, que me ajudou a processar não apenas o trauma agudo do incêndio, mas o abuso psicológico vitalício que havia suportado. Pela primeira vez pude falar livremente sobre minhas experiências sem medo de ser rotulada como delirante ou ter minha realidade negada. O que você está descrevendo é gaslighting na sua forma mais extrema, explicou a doutora Simons durante uma de nossas sessões. Eles sistematicamente minaram sua confiança nas suas próprias percepções, te isolaram de qualquer um que pudesse validar sua realidade, e criaram uma narrativa alternativa sobre seu estado mental que serviu aos propósitos deles. Um dos aspectos mais difíceis da recuperação foi aceitar que os pais de quem havia tentado desesperadamente agradar, cujo amor havia almejado mesmo em meio ao abuso deles, haviam estado dispostos a me deixar morrer ao invés de perder controle sobre mim. A doutora Simons me ajudou a entender que o comportamento deles refletia seus próprios distúrbios psicológicos severos, não qualquer falha ou deficiência da minha parte. Você sobreviveu mantendo um núcleo interno de verdade, ela me disse. Apesar de anos de ter sua realidade negada, você se agarrou ao que sabia ser verdade. Essa resistência salvou sua vida. O confronto no tribunal. 6 semanas após o incêndio, forte o suficiente para deixar o hospital mas sem ter onde ir, mudei temporariamente para o quarto de hóspedes de Lauren. A comunidade que uma vez acreditou na narrativa dos meus pais sobre minha suposta doença mental agora se uniu ao meu redor. Um escritório de advocacia local pegou meu caso pro bono, me ajudando a navegar os serviços para vítimas e os procedimentos criminais que se aproximavam. Conforme a audiência preliminar se aproximava, me preparei para enfrentar meus pais no tribunal pela primeira vez desde o incêndio. A evidência contra eles era substancial, mas eu conhecia a capacidade deles de apresentar uma fachada de preocupação amorosa. Por 29 anos, eles haviam enganado todos. Parte de mim ainda temia que pudessem fazer isso novamente. Lembre-se, disse o detetive Reynolds no dia antes da audiência. Temos a gravação do 911. Temos a evidência física, temos os próprios escritos da sua mãe, e mais importante, temos você viva e capaz de falar a verdade. A verdade que havia sido negada por tanto tempo finalmente seria ouvida. A sala do tribunal era menor do que eu havia imaginado de filmes e programas. Madeira polida, iluminação fluorescente, o eco ligeiro de passos no chão duro. Sentei ao lado da promotora uma mulher chamada Julia Winters, que havia passado horas me preparando para este momento. Ainda assim, nada poderia ter me preparado completamente para a visão dos meus pais entrando algemados, parecendo menores e mais velhos do que em minha memória. Os olhos da minha mãe encontraram os meus imediatamente, sua expressão uma mistura praticada de preocupação e traição que eu havia visto incontáveis vezes antes. Meu pai olhou para o chão, ombros curvados, a personificação da derrota. Por um momento senti um tremor da velha culpa que haviam tão cuidadosamente cultivado em mim. Então lembrei dos pregos nas molduras das minhas janelas, da fumaça enchendo meus pulmões, do carro deles se afastando enquanto chamas consumiam nossa casa comigo presa lá dentro. O julgamento. A audiência preliminar se expandiu em um julgamento completo que durou 3 semanas. A evidência se acumulou dia após dia, a gravação do 911 tocada para o júri, seus rostos refletindo horror enquanto ouviam meus gritos desesperados. Análise forense das molduras das janelas mostrando pregos frescos e selante aplicado apenas dias antes do incêndio. Especialistas médicos testemunhando sobre as medicações desnecessárias que eu havia recebido por anos. Psicólogos explicando os padrões de abuso e controle evidentes no comportamento dos meus pais. Minha mãe manteve sua performance durante todo o tempo, insistindo para qualquer um que ouvisse que apenas tentará proteger sua filha mentalmente perturbada. Ela chorou na hora certa, falou com perfeita preocupação maternal sobre minha condição, e expressou confusão sobre por que eu fabricaria acusações tão terríveis contra pais que me amavam tão devotamente. Amber sempre teve uma imaginação vívida, ela testemunhou, tocando lágrimas inexistentes.
Quando criança, contava histórias que simplesmente não eram verdadeiras. Conforme cresceu, as histórias se tornaram mais sombrias, mais paranoicas. Consultamos médicos, tentamos medicação, fizemos tudo possível para ajudá-la. A defesa do meu pai assumiu uma abordagem diferente. Seu advogado o retratou como outra vítima da manipulação psicológica da minha mãe. Um homem fraco que falhou em proteger sua filha, mas que nunca participou ativamente do meu aprisionamento. Ele admitiu instalar as fechaduras e pregar as janelas, mas alegou que o fez sob coação. Acreditando nas afirmações da minha mãe de que eu era um perigo para mim mesma. Cometi erros terríveis, ele testemunhou, realmente encontrando meus olhos brevemente. Falei com Amber. Deveria tê-la protegido da obsessão de Susan. Vou me arrepender dessa falha todos os dias pelo resto da minha vida. Meu testemunho. O dia mais difícil do julgamento veio quando tomei a palavra. Enfrentar meus pais enquanto relatava os anos de abuso exigiu cada grama de força que possuía. Minha voz tremeu às vezes, mas me forcei a olhar diretamente para eles enquanto falava minha verdade. Eles me disseram desde a infância que eu era mentalmente instável, que precisava da proteção deles de mim mesma e do mundo, testemunhei. Mas nunca estive doente até começarem a me medicar com drogas que não precisava. Nunca estive em perigo até criarem o perigo. Eles não me protegeram. Eles me aprisionaram. O advogado da minha mãe me interrogou agressivamente, tentando criar dúvidas sobre minhas lembranças, sugerindo que trauma e inalação de fumaça haviam afetado minha memória da noite do incêndio. Ele implicou que minhas aulas de psicologia online me haviam dado terminologia para fabricar uma narrativa de abuso. É possível, ele perguntou com ceticismo praticado, que seus pais realmente tentaram te salvar naquela noite, mas seu cérebro privado de oxigênio interpretou mal as ações deles? Olhei diretamente para o júri enquanto respondi. Vi eles entrarem no carro e se afastarem enquanto fumaça enchia meus pulmões e chamas se aproximavam do meu quarto trancado. Minhas janelas estavam pregadas. Minha porta estava barricada do lado de fora. Essas não são ações de pessoas tentando salvar alguém. Essas são ações de pessoas garantindo que alguém não possa escapar. O ponto de virada. O ponto de virada veio quando a promotoria tocou a gravação completa do 911 para a sala do tribunal. Minha voz, fina de terror e sufocada pela fumaça, ecoou pela sala silenciosa. Eles pregaram minhas janelas. Não consigo sair. Eles querem que eu morra. As perguntas calmas da despachante, minhas respostas cada vez mais desesperadas, o som da minha tosse e luta para respirar, tudo capturado em tempo real durante o incêndio, tiveram um impacto inegável. Observei jurados fazerem caretas, vi uma mulher cobrir a boca em horror. Até meu pai fechou os olhos, incapaz de manter a compostura enquanto a gravação tocava. No silêncio que se seguiu, minha mãe fez algo inesperado. Começou a rir, um som suave e perturbador que gradualmente aumentou de volume até o juiz ter que pedir ordem. Quando falou, sua fachada cuidadosamente mantida havia rachado, revelando algo frio e alienígena por baixo. Ela sempre ia me deixar, minha mãe disse, não mais atuando para o júri, mas falando diretamente comigo. Assim como todos os outros. Dei tudo a ela. Protegia-a da sujeira do mundo, e ela queria me abandonar por uma vida de independência. Ela cuspiu a última palavra como uma maldição. Ninguém que realmente te ama te dá independência, Amber. Eles te mantêm perto. Te mantêm segura. Te mantêm. A sala do tribunal ficou silenciosa com esta confissão não intencional. Minha mãe pareceu perceber seu erro rapidamente, tentando retomar seu comportamento anterior, mas era tarde demais. O júri havia vislumbrado a verdade por trás de sua performance. A confissão. Meu pai, talvez sentindo a mudança na sala do tribunal, tomou uma decisão que surpreendeu todos. Pediu para mudar sua declaração para culpado e ofereceu uma confissão completa. Descreveu anos de saber que o que estava acontecendo era errado, mas ter muito medo da minha mãe para intervir. Detalhou como haviam planejado me institucionalizar permanentemente antes que eu pudesse estabelecer uma vida adulta independente. E confirmou que na noite do incêndio, eles haviam realmente me deixado para morrer, se afastando com pleno conhecimento de que eu estava presa lá dentro. Susan disse que seria melhor assim, ele testemunhou, sua voz mal audível. Que Amber nunca seria feliz no mundo. Que o mundo a machucaria. Que uma morte rápida era preferível a uma vida de sofrimento. E eu era covarde demais para impedi-la. O veredicto. O júri deliberou por menos de 6 horas antes de retornar com veredictos de culpado em todas as acusações para ambos os meus pais. Minha mãe recebeu uma sentença de 40 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Meu pai, dada sua cooperação e declaração de culpa, recebeu 25 anos com possibilidade de liberdade condicional após 15. Antes de serem levados embora, o juiz me permitiu fazer uma declaração. Levantei, minhas pernas tremendo ligeiramente, e enfrentei as pessoas que me deram vida e então tentaram tirá-la. Passei 29 anos acreditando que estava quebrada, disse, minha voz mais forte do que esperava.
acreditando que precisava da proteção de vocês, de mim mesma e do mundo. Hoje fico diante de vocês, inteira e livre. Não estou falando para oferecer perdão. Estou falando para declarar minha independência do controle de vocês, de suas mentiras, de sua versão distorcida de amor. Esta é a última vez que me dirigirei a vocês, e o primeiro dia de uma vida que pertence inteiramente a mim. Enquanto eram levados embora, minha mãe gritou uma última vez: "Você vai falhar sem nós, Amber. Você precisa de nós." Mas sua voz não tinha mais poder sobre mim. A verdade havia sido falada, ouvida e afirmada. Justiça, imperfeita mas real, havia sido servida. Do lado de fora do tribunal, cercada por apoiadores e mídia, senti algo desconhecido se espalhando através de mim. Levou um momento para reconhecer como liberdade. Não apenas liberdade física, mas a liberação de ter minha realidade reconhecida e validada após uma vida de negação. O peso do segredo e da vergonha havia se levantado, substituído pelo presente às vezes aterrorizante mas sempre precioso da autodeterminação. "O que você vai fazer agora?" um repórter perguntou enquanto me preparava para partir. Sorri, a expressão ainda parecendo um pouco estranha no meu rosto. "Vou viver", disse simplesmente. "Pela primeira vez na minha vida vou realmente viver. A jornada para a cura. A jornada de sobreviver para prosperar não seguiu uma linha reta. Houve dias em que a liberdade parecia esmagadora, quando questionei minha capacidade de navegar um mundo que havia sido sistematicamente ensinada a temer. Houve noites em que acordei em pânico, convencida de que ainda estava presa naquele quarto em chamas. Mas com cada mês que passava, esses momentos se tornaram menos frequentes, menos intensos. A doutora Simons continuou a trabalhar comigo, me ajudando a processar não apenas o trauma agudo do incêndio, mas o impacto psicológico complexo do abuso vitalício. Recuperação não é sobre esquecer o que aconteceu, ela explicou durante uma sessão particularmente difícil. É sobre integrar essas experiências na sua compreensão de si mesma, sem permitir que definam seu futuro. Lauren permaneceu uma presença constante na minha vida, transitioning de salvadora para colega de quarto para amiga genuína. Ela nunca me pressionou para discutir minhas experiências, mas ouvia quando eu precisava falar. Celebrava pequenas vitórias comigo, minha primeira viagem solo ao supermercado, minha primeira vez dirigindo um carro, minha decisão de terminar meu diploma em psicologia. "Achei que era corajosa até te conhecer", ela me disse uma vez. "Você redefiniu coragem para mim todos os dias." A nova vida. 6 meses após o julgamento, mudei para meu próprio apartamento, um espaço pequeno mas cheio de sol que decorei exatamente como desejava. A primeira noite sozinha foi aterrorizante, mas me lembrei de que o medo era uma resposta normal a novas experiências, não evidência de que era incapaz de independência como meus pais haviam afirmado. Não coloquei fechaduras na porta do meu quarto. Todas as janelas podiam ser abertas completamente. Essas não eram escolhas casuais, mas recuperação deliberada da liberdade. Todas as manhãs abria todas as janelas por pelo menos alguns minutos, independentemente do clima, só porque podia. O ar fresco, mesmo quando frio ou úmido, tinha gosto de liberdade. A atenção da mídia após o julgamento trouxe conexões inesperadas. Outros sobreviventes de abuso familiar entraram em contato para compartilhar suas histórias em solidariedade. Organizações trabalhando com vítimas de violência doméstica me convidaram para falar sobre abuso psicológico e controle coercitivo. Gradualmente encontrei propósito em ajudar outros a reconhecer e escapar de situações similares ao que havia experimentado. O propósito encontrado. 1 ano após o incêndio, estabeleci uma pequena fundação focando em ajudar jovens adultos fazendo a transição para fora de situações familiares abusivas. Fornecíamos apoio prático, recursos legais e, mais importante, comunidade. O isolamento que abusadores criam como sua primeira linha de controle podia ser quebrado através da conexão com outros que entendiam sem explicação. "Você transformou sua dor em propósito", a doutora Matthews me disse quando a convidei para falar no primeiro evento formal da nossa fundação. Essa é a forma mais poderosa de cura. Nem todos entenderam minha história. Algumas pessoas ainda questionavam como pais poderiam se comportar tão monstruosamente, sugerindo que devia haver outra explicação. Outros implicavam que eu deveria encontrar perdão para meu próprio bem, não entendendo que para mim, a liberdade dos meus pais incluía a liberdade de qualquer obrigação de me reconciliar com eles. Aprendi a confiar nos meus instintos sobre quem deixar entrar na minha vida. Anos de gaslighting haviam danificado minha capacidade de distinguir entre preocupação genuína e comportamento controlador, mas com prática e apoio, meu sistema de alerta interno se fortaleceu. Tornei-me sintonizada com sinais de alerta, pessoas que ultrapassavam limites, que questionavam minhas percepções, que buscavam me isolar de outros. As lições mais profundas. A lição mais profunda que aprendi foi sobre a natureza do amor. Amor real expande ao invés de contrair. Cria espaço para crescimento, ao invés de confinamento para proteção. Confia, ao invés de suspeitar. Liberta, ao invés de restringir. 3 anos após o incêndio, completei meu mestrado em psicologia de aconselhamento, especializando-me em recuperação de trauma.
Minha tese sobre abuso psicológico dentro de família se baseou tanto em experiência pessoal quanto em pesquisa extensiva. No dia em que recebi meu diploma, Lauren e um grupo de amigos me surpreenderam com uma celebração que me deixou sem palavras de gratidão. De sobreviver a prosperar a ajudar outros a fazer o mesmo, Lauren brindou. Você é um milagre ambulante, Amber. Mas eu não me via como milagrosa, meramente afortunada. Afortunada por Lauren ter ouvido meus gritos naquela noite. Afortunada por a operadora do 911 ter gravado minhas palavras desesperadas. Afortunada por investigadores terem encontrado aquelas marcas frescas de martelo nas molduras das minhas janelas. Tantas vítimas de abuso nunca conseguem seu momento de validação, sua chance de justiça, sua oportunidade para um novo começo. A vida hoje. Hoje minha vida não tem semelhança alguma com a prisão dos meus primeiros 29 anos. Trabalho com sobreviventes de trauma, compartilhando ferramentas para a recuperação. Viajo, experimentando o mundo que meus pais insistiam ser perigoso demais para eu entrar. Formo relacionamentos baseados em respeito mútuo, ao invés de controle disfarçado como proteção. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas perderam seu poder de descarrilar meus dias. As feridas psicológicas formaram cicatrizes que ocasionalmente doem, mas não sangram mais. Carrego minha história não como um fardo, mas como sabedoria duramente conquistada sobre a capacidade humana tanto para a crueldade quanto para a resistência. Talvez a realização mais poderosa tenha sido que liberdade não é apenas a ausência de restrição física, mas a presença de autodeterminação. Verdadeira segurança não vem de paredes e fechaduras, mas do conhecimento de que você pode confiar em si mesmo para navegar quaisquer desafios que surjam. Todas as janelas da minha casa atual abrem completamente, sem fechaduras ou barreiras de qualquer tipo. Esse fato simples representa a segurança que criei para mim mesma. A segurança que vem de dentro, ao invés de ser imposta de fora.